O gado morre, o kindred morre, eu mesmo morrerei. A reputação nunca morre daqueles que conquistaram boa fama. O gado morre, o kindred morre, eu mesmo morrerei. Mas eu sei de uma coisa que nunca morre, a reputação de cada homem morto. Eu sei que mês passado eu falei que ia falar hoje sobre a história de Thor, né? Quando ele se veste como Freya para poder recuperar o martelo. Só que normalmente essa época do ano é uma época um pouco triste para mim e eu resolvi mudar um pouco o tema. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a minha perspectiva de vida e de morte em termos de religião pagã. Eu sou o Kusamitre e você está no programa Runologia do canal Lupus em Fábula. Hoje, como vocês vão perceber, eu vou fazer uma coisa bastante diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui. Normalmente eu faço um vídeo onde eu estou falando um pouco, ou lendo, ou contando um pouco da história sobre a visão da mitologia nórdica. Hoje eu estou num lugar bastante diferente fazendo essa gravação. Não foi planejado o local, mas hoje eu estou dentro de um cemitério. Não um cemitério viking, infelizmente, mas eu resolvi mudar um pouco o tema, sabe? Hoje o vídeo ele vai ser um pouco diferente, vai ser quase que uma coisa bastante parecida com o que o Keller está acostumado a fazer no Caminhada Xamânica. De vez em quando vocês vão ver algumas pessoas passando por aqui. Cachorros também. Dia 17 de junho agora vai fazer 20 anos que meu irmão foi assassinado. Uma história que 20 anos depois ela ainda não está totalmente explicada sobre o que aconteceu. A história que a gente sabe, a oficial, é que teoricamente ele e o rapaz que estava com ele tiveram uma discussão com o fiscal de dentro do ônibus e que de repente um cara levantou e começou a atirar neles. Meu irmão ele foi morto com 4 tiros, sendo que o tiro que matou ele, né, ele aparentemente ele ainda conseguiu escapar do ônibus, o ônibus parou, ele desceu, saiu correndo. Mas a pessoa que estava atirando, ela foi atrás e meu irmão já caído no chão, na calçada, a pessoa deu um tiro que pegou na nuca e saiu na testa, ou seja, sem chance de sobrevivência. Meu irmão chegou no hospital já morto e aquilo ali foi a virada de chave para mim em relação a muita coisa da minha vida. Quem ouviu o Pele de Cordeiro, o episódio piloto onde a gente conta, ouviu falando um pouco sobre isso, né? Sobre como é que eu que tinha uma vivência evangélica, que era chefe, não chefe, né? Mas tipo, era um das pessoas que estava meio que na liderança do grupo jovem da igreja e tudo mais, acabou sendo chamado de satanista e acabei largando tudo aquilo porque vi que tipo toda aquela história do amor cristão e de coisas desse tipo caíram totalmente por terra, né? E essa virada de chave, ela afetou muito a minha vida. Ela afetou tudo que eu acreditava, ela afetou a minha forma de viver. Meu irmão, ele era um cara complicado de certa forma, sabe? A diferença entre a gente era 4 anos e como eu tinha muitos primos, como ainda tenho hoje na verdade, e a diferença entre eles era bem menor, eu sempre meio que acabava ficando de fora em uma cacetada de coisa. Fosse para sair, para ir para praia ou para sair à noite ou qualquer coisa do tipo. Que faz certo sentido, né? Eu tinha 14 anos e eles já tinham 18, então obviamente que os locais que eles gostavam de ir eram locais onde normalmente eu não poderia entrar e coisas do tipo. A minha relação com meu irmão nunca foi muito boa, nunca foi aquela coisa assim exemplar. Mas eu nunca vou me esquecer de como é que a gente se despediu. Existem alguns pontos que a gente até fala que, tipo, meu irmão ele se despediu das pessoas. Parece que ele sabia o que ia acontecer. Ele se despediu de mim, se despediu do meu pai, da minha mãe, de alguns amigos. Coisas do tipo dele virar e falar pro meu pai que ele achava meu pai arrumar um outro empregado porque ele não ia voltar na segunda-feira para trabalhar.
algumas coisas nesse sentido. E isso mudou a minha perspectiva de vida. Mudou a forma como eu encarava o mundo. A forma como eu me relacionava com as pessoas. A forma como hoje eu encaro, inclusive, a própria morte. É fato que pouco tempo depois, algo em torno de 6 meses depois, o meu avô veio a falecer também. E assim como meu irmão, ele também se despediu. E tudo isso me levou a pensar muito sobre o que falar hoje, sabe? Por que contar essa história toda? Como eu falei, o próprio Havamal fala que o que não morre é a história das pessoas. O engraçado é que essa semana eu estava conversando com a Cibele, minha namorada, sobre questão de legado, né? Sobre como é que a gente encara legado hoje em dia, como é que isso era encarado no passado, por que a mudança ocorreu, quando a mudança ocorreu e como a gente, né, deixa legado hoje em dia ou não. E eu acho que isso bate muito um pouco com essa questão do que eu tô falando, sabe? Tipo, do próprio Havamal. Não importa o que eu fizer, eu vou morrer um dia. Isso é um fato que não há nenhuma forma de eu dizer que não vai ocorrer, sabe? É fato que eu vou morrer um dia. É fato que todos nós vamos. Eu não acredito que a nossa ciência vai avançar a ponto suficiente de que daqui a alguns anos a gente se torne mortal. Porém, as nossas histórias, elas são imortais. Pelo menos se as histórias que você fez, elas forem boas o suficiente para continuarem a ser contadas. Eu não acho que a gente deve tomar atitudes extremas então para que nosso nome seja lembrado. Mas eu fico me perguntando, como eu falei com ela, quantos de nós sabem, por exemplo, as histórias dos nossos pais, avós? Talvez esses sejam até comuns, mas bisavós, tataravós, a gente não sabe mais, a gente perdeu esse costume de saber quais foram as histórias daqueles que vieram antes da gente. Eu não sei as histórias dos meus bisavós. Muito mal eu sei a história do meu avô materno. Paterno eu sei muita pouca coisa. A minha avó paterna eu praticamente não sei nada. Só que como eu disse, o Raval fala que eu sei de uma coisa que nunca morre. A boa fama adquirida por um homem. Obviamente quando ele fala por um homem, ele está falando de uma pessoa, né? Então eu vou dizer que, tipo, quais são as histórias que a gente tem ainda para contar? Quais são as histórias que a gente deixa hoje como legado? Hoje deixar legado é até mais fácil, porque com a internet é muito fácil você fazer uma busca. Tipo, eu diria que daqui a 15 anos, 20 anos, daqui a 50 anos e eu estiver morto, se a internet continuar existindo, obviamente, mas eu acredito que vai, se você buscar o meu nome, você vai encontrar muita coisa sobre mim. Sobre qualquer pessoa praticamente hoje em dia, mas quais vão ser as histórias que aqueles que soubessem, que conhecessem você, sabe, assim, mais intimamente saberiam qual é o legado que você deixa, sabe? Quais são as histórias que seus netos e bisnetos ouviriam sobre você? Muitas ordens, elas têm algum tipo de exercício que nada mais é do que isso. É você escrever o seu próprio obituário, é você contar para um estranho o que o seu melhor amigo contaria sobre você ao lado do seu caixão. Meu irmão se foi e obviamente que eu sinto saudade dele, o que é natural. Meu avô se foi e obviamente que eu sinto saudade deles. Mas há milhões de histórias que eu tenho sobre eles. Os meus amigos mais chegados já ouviram algumas das histórias que eu conto sobre eles. O orgulho com que eu falo sobre os dois. E é isso que eu diria que é alcançar uma boa fama e se tornar imortal. Se um dia eu tiver filhos, eles vão saber as histórias de tanto do avô, ou no caso do bisavô, quanto de um tio. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse convite para você hoje aqui.
A gente fala muito sobre honrar os ancestrais e coisas do tipo, mas o que você chama de honrar os ancestrais? O que você considera como fazer isso? Você sabe as histórias dos seus ancestrais? Se você não sabe, busque, procure. É complexo. Às vezes a gente vai achar coisas que a gente não vai gostar muito, fato, mas ainda assim faz parte da história. Os erros que ocorrem também fazem parte da nossa história. Afinal de contas, a gente tem capacidade de aprender com erros, né? Ou pelo menos deveria. Esse vídeo ele tá ficando um pouco mais triste do que eu gostaria. Infelizmente, você falar de pessoas que você sente saudade é comum, né? Ter uma carga emocional um pouco maior, mas o Havamal ele trouxe uma perspectiva interessante para mim. Como me tornar imortal. Esse vídeo, querendo ou não, ele é, de certa forma, parte do legado que eu deixo. Os vídeos que a gente faz, os podcasts que a gente faz, os cursos que a gente faz. Tudo isso faz parte do meu legado. E de certa forma, esse vídeo, a ideia dele, e aí acho que entra um pouco a questão do porquê do meu modo de vista, né, do meu modo de ver o mundo hoje em dia em relação ao mundo nórdico, é que se você pensa que, tipo, todos nós vamos morrer, mas, tipo, o teu legado é o que fica, a gente acaba perdendo, às vezes, um pouco o medo da morte em si. Porque a morte vai ocorrer. Obviamente que os nórdicos tinham a visão de que, beleza, eu vou morrer e eu vou para um lugar melhor, eu vou para Valhalla. E, de certa forma, a busca por uma morte honrosa, né, que desse capacidade, né, desse acesso a esse pós-vida melhor, era ainda por cima uma forma, um incentivo maior. E eu acho que, tipo, ninguém hoje morre em batalha exatamente, ou talvez não, depende muito do ponto de vista que a gente fala sobre batalha, mas não como os nórdicos vinham. E eu não posso dizer se quando eu morrer eu vou para Valhalla, mas uma coisa eu posso dizer, com todas as minhas forças, estou batalhando para deixar o meu legado. A área de comentários vai estar aberta, eu vou estar pessoalmente olhando se vocês quiserem conversar sobre isso. Se você achou esse vídeo interessante, eu não vou dizer curtiu, porque como eu falei, ele está um tanto quanto mórbido, principalmente se você olha para ver que eu estou dentro de um cemitério falando sobre isso. Mas se você achou esse vídeo interessante, curte ele, isso ajuda a gente pra caramba. Se você acha as coisas do que eu falei interessante, considere apoiar a gente no Catarse, porque isso é o que faz esse projeto continuar acontecendo. E se você quer entender um pouco mais o ponto de vista nórdico sobre as runas, vou só dizer uma coisa, fique ligado que mês que vem tem algumas novidades por aí. Eu sou o Kursamitri e eu vejo vocês na próxima. Hey.